Você já percebeu como a cultura de hoje tenta normalizar aquilo que é impuro diante de Deus? Antes, algumas coisas que eram consideradas escândalo, pecado, promíscua, inadequada, enfim, hoje muitas vezes é exaltado em músicas, em séries, em discursos filosóficos. Só que as pessoas talvez não percebam que, por mais que a sociedade muda, a palavra de Deus é a mesma, sabe? E é por isso que esta palavra de Deus nos chama para vivermos como filhos de Deus, puros, resplandecendo a luz de Cristo em meio a essa imundície, essa impureza que tem sido promovida na cultura dos tempos modernos. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 15, que nós precisamos ser luzeiros, no meio de uma geração que está na escuridão, nas trevas do pecado. É isso mesmo que a palavra de Deus diz. Ele diz para nós sermos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração que está corrompida e perversa. E no meio dessa geração, precisamos resplandecer como luz no mundo. Perceba que nessas palavras de Paulo, ele está seguindo a mesma lógica que Jesus quando fez a oração sacerdotal. E Jesus orou para que Deus não nos tirasse do mundo, mas que nos preservasse em meio a ele. Isso significa, querido, que viver uma vida de santidade não é viver uma vida de exclusão da sociedade, mas em meio a esta sociedade, que a cada dia vai de mal a pior, nós possamos ser luz, nós possamos viver com comportamentos diferentes, com uma postura honesta, uma postura sincera, honrosa, uma postura que agrade ao Senhor, um comportamento de um homem justo, de um homem fiel. Só que a sociedade, como eu disse, cada vez está indo pior. E por quê? Eu disse também nos áudios passados que todo comportamento é influenciado por uma filosofia, por um pensamento. E todo pensamento tem alguém que o pensa, tem um pensador. E esses pensadores que têm refletido sobre a sociedade contemporânea, muitos deles não têm como princípio de suas vidas o Evangelho, Jesus. E é por isso que a filosofia que vem deles é uma filosofia pró-cultura secular e não uma filosofia pró-Cristo, sabe? É por isso que temos que aprender a fazer esses filtros. E um desses pensadores é Aldous Huxley, e ele foi um romancista, né? Filósofo também, e ele foi conhecido mundialmente pela sua obra Admirável Mundo Novo, em 1932. E ele alertava sobre os perigos do progresso tecnológico descontrolado e também desse determinismo científico. E nessa crítica que ele faz, ele traz essa questão, né? Onde ele fala que o mundo, inclusive ele defendia, dizendo que um mundo onde drogas e prazeres sexuais seriam usados para controlar a sociedade. Entende isso? E essa visão foi tão contundente que influenciou a contracultura da época, né, da década de 60, que é um período que eu estou trazendo muito aqui nos últimos áudios, e ecoa até hoje. Inclusive, nessa época também vai surgir um outro filósofo, um outro pensador que influenciou os hippies, né, que é William Reich, que ele foi pioneiro no que nós chamamos aí de revolução sexual, e onde falava que a repressão sexual era a causa das neuroses. E quando fala de neurose, você lembra de um outro camarada, que é Freud. Então, essa perversidade, essa contaminação, essa impureza que nós temos visto nos últimos anos, nas últimas décadas, não é o que acontece nessas últimas décadas. Sempre houve, mas desde a década de 60 para cá, houve um aumento, uma intensificação cada vez mais por causa dessas bandeiras filosóficas. Houve uma contracultura na época, e essa contracultura era a cultura filosófica cientificista, essa cultura socialista, combatendo a cultura cristã.
E é por isso que o tema da nossa jornada é contra a cultura, mas fazendo o movimento inverso. É a cultura cristã, por meio das Sagradas Escrituras, confrontando essa cultura que foi se instalada nessas últimas décadas, né? E é por isso que temos que estar de olho. Porque o que não falta é pessoas banalizando e normalizando que a Bíblia nunca normalizou. Michael Foucault ou Michel Foucault, né, vai depender de como você chama esse sociólogo, ele vai relativizar exatamente a moral sexual. Ele é muito falado nas aulas de sociologia, né, Foucault. E ele vai falar, sabe, que prostituição, práticas sexuais fora do casamento cristão, não é pecado, ou não deveria ser visto assim. É apenas a expressão da liberdade de cada pessoa. Inclusive ele fala que a religião é um órgão opressor. Mas na realidade, querido, quando nós cremos em Cristo, e é por isso que essa é uma palavra para quem crê em Jesus, nós já sabemos isso desde o início. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma sua cruz e siga-me. Quem vem para o Evangelho e quem crê em Jesus, quem começa a andar com Jesus, entende essa verdade. É a ética cristã, da renúncia, da abdicação. Então, se você de fato crê em Jesus, isso não vai ser fardo, isso não vai ser pesado, entende? Então, o que não falta é pensadores, pessoas que vão defender essas imoralidades diante de Deus. E é por isso que nós precisamos ter cuidado, porque quanto mais jovem um adolescente, uma criança começar a conviver, sabe, e a consumir conteúdos imorais, como pornografia, como drogas, né, qualquer uma delas, bebidas, enfim, visitar ambientes que degradam a moral da mulher, né, que degradam a moral do homem. Quanto mais cedo ele começa a ter esse contato, mais difícil será para sair. E isso, inclusive, atestado em estudo da American Psychology Association, que é uma renomada instituição de pesquisas psicológicas. Então, é importante tomar essa consciência. O mundo está indo de mal a pior, a imoralidade está se alastrando dia a dia, e nós, como igreja, o que nós podemos fazer? O que nós podemos realizar? Continuar falando a verdade. Queridos, olha as letras das músicas, gente. Letras que nós chamamos de músicas seculares, que as músicas não cristãs, de antigamente, cantavam um amor puro, cantavam um romance genuíno, obviamente com suas ressalvas, mas era muito mais saudável ouvir músicas que não eram cristãs do que hoje. Olha os funks da vida, né? Então, assim, funks que exaltam a promiscuidade, exalta a droga, prostituição, músicas sertanejas que exaltam o adultério, ou a traição, ou um feminismo desacerbado, sabe? Essas que não tem sido nada de entretenimento, mas um manual de destruição moral e espiritual que tem moldado o coração dessa juventude. Então, por isso, queridos, tomemos consciência, sabe? O Senhor está nos chamando para vivermos santos, puros no meio dessa geração. E aí você pode perguntar: mas pastor, como assim? Já que está tão desafiador, sabe? Primeira coisa, tenha consciência disso. Eu fui chamado para ser puro no meio dessa geração que está cada vez mais se degradando. Segunda verdade, não aceite que a cultura dite o que é certo e o que é errado para você. Não é a cultura, não é as pessoas, não é o movimento social, não é a filosofia humanista, cientificista, não é o filósofo fulano, não é o psicanalista Beltrano, ou psicólogo, não, ciclano, que tem que ditar o que está certo e o que é errado. Se você é um cristão, quem fala o que está certo e o errado para você é Cristo. Ponto final. Lembre-se que a verdadeira liberdade não é fazer tudo que o mundo oferece, mas viver uma santidade. Hoje eu quero desafiar você. Use um tempo para pensar sobre isso, como que tem sido o impacto dessa cultura sobre sua vida, sabe? O nosso jejum de hoje vai ser um tempo sem TV, para te ajudar a disciplinar, a meditar na palavra de Deus. Tira a TV, né? Tira vídeo de YouTube. Você está ouvindo aqui, tira o vídeo de YouTube hoje. Foque no Senhor, foque na palavra, vai ser o nosso jejum, tá? Lembrando que TV e YouTube não é
pecado, não é nada disso. Nós somos de disciplina comportamental. E hoje nós vamos tirar esses dois conteúdos para a gente conseguir nos manter focado naquilo que a palavra nos manda fazer. Tá bom? Deus te abençoe. Amanhã nós vamos descobrir o segredo para vencer essa batalha dentro de nós e fora de nós, né? Como andar no Espírito para a gente não satisfazer as obras da carne que são imorais. Tá bom? Então não perca, queridos. Continua com a gente aqui todos os dias. Compartilhe, comenta aqui para poder me ajudar no engajamento desse material. Mande no grupo da sua igreja, mande para os seus colegas cristãos, porque esse é o objetivo, alertar os nossos amados irmãos em Cristo sobre essa contracultura, essa arma poderosa de Deus para esse tempo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço e louvo ao Senhor por sua bondade e oro para que essa palavra possa encontrar os corações e ela multiplicar a 100 por 1. Sim, Senhor, a cada dia a imoralidade, a corrupção cresce, a impureza, Senhor, se alastra, mas nós fomos chamados para sermos luzeiros no meio desse mundo que está perdido. Então, Deus, eu peço que o Senhor ajude a tua filha, ajude o teu filho a tomar essas providências, ter essas atitudes, Senhor, ter consciência de que é filho de Deus e que foi chamado para a pureza e não para a corrupção, para que eles não aceitem, ó Deus, que as filosofias desse mundo dite para eles o que é certo, o que é errado, que eles lembrem, Senhor, que a verdadeira liberdade vem do Senhor e não de fazer o que o mundo oferece, e que eles possam, Pai, escolher viver em santidade e não em rebeldia espiritual. Eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, te aguardo amanhã. Tchau.